Tá? Mas eu acho que nenhum governo se sustenta com... Vamos supor, mesmo o governo do presidente Lula, não estou falando aqui do presidente Lula, pode ser qualquer presidente, mesmo se o presidente Tarcísio, se você levar o dólar de 6 para 8, cai. Ele cai porque ele perde toda a base de sustentação das pessoas mais pobres do país, que dependem do dólar. Né? Então, acho que vai ser um processo, longo, um processo em que você vai ter ajustes que eu acho que em algum momento podem ser significativos, mas eu sou otimista, eu acho que desse processo sai algo melhor do que existe hoje. Tá? Não acho que o Brasil eu acho que o Brasil é o que entendeu? Eu acho que existem boas instituições, a instituição orçamentária brasileira é boa, a instituição do Banco Central brasileiro é boa. Tá? Eu acho que simplesmente o que existe é o Brasil. Não é nem a presidente Dilma, não é nem o presidente Lula, não é nem o presidente Bolsonaro. Eu acho que existe o Brasil. O Brasil é um país que criou uma bolsão de pobreza muito grande, porque se o Brasil tivesse 20 milhões de pessoas, a Austrália é o paraíso na Terra, o Canadá vive de commodity, só tem 20 milhões de pessoas, pega aquela receita toda que é gerada de commodity, distribui entre essas 20, 30 milhões de pessoas. Imagina esse país com agro, porque agro não emprega quase ninguém, tá? Agro, mineração, petróleo, é baixíssimo emprego, tá? Número de pessoas. Mesmo na Austrália, eu acho que emprega 2% da população. Aí você pega essa renda toda e distribui não entre 200 milhões de pessoas, mas entre 20 milhões de pessoas. Resolveu o problema do país. A renda per capita é muito mais alta. Muito mais alta. A educação ia ser muito mais fácil, a habitação ia ser muito mais fácil. Mas daí você bota aqueles negócios... Como é que era a música da década de 70? 90 milhões em ação. 90 milhões em ação. 90 milhões para 215. O problema é que você criou, desse 90 para 2015, um bolsão de pobreza muito grande. Esse bolsão de pobreza sem habitação, sem saneamento, sem educação, esse bolsão de pobreza, cara, eu faria a mesma coisa. Você vota por distribuição. Né? Sem pensar muito, você volta para a distribuição. E tem aquele John Rawls, né? Aquele famoso sociólogo norte-americano que tinha o véu da incerteza. O véu da incerteza é o seguinte: supondo que nação você gostaria que existisse, que sociedade, se você não soubesse nela onde você ia nascer. Se você não soubesse onde ia nascer, aqui no Brasil, você provavelmente nasceria numa situação sem saneamento básico, 50% de probabilidade. Uhum. Você, a priori, se você não soubesse, você ia ser um cara pró-distribuição. Você sabe que você ia emergir no país numa situação muito difícil. Então é natural que no país se vote por distribuição. Essa massa de pobreza que foi criada no Brasil, sem educação necessária, gera o Congresso que nós temos hoje. Não estou nem aqui falando mal do Congresso, não é meu objetivo. Tá? É simplesmente dizer que o Congresso não é nada mais do que uma representatividade dos 215 milhões de brasileiros. Ele é o que é. Ele não chegou de Marte, ele não aterrissou de Marte esse Congresso. Ele é a representatividade de uma estrutura que foi criada pela educação e pela estrutura social de 215 milhões de brasileiros. Se quiser mudar isso, como é que você muda essa situação? Você tem que mudar instituições. São instituições que fazem isso, tá? Pega, por exemplo, os Estados Unidos. As pessoas falam muito por que os Estados Unidos são o que são? Tem uma geografia maravilhosa. O Brasil tem uma razoável geografia. Não é a geografia norte-americana, certamente. Mas tem uma geografia bastante razoável. A gente tem território de sobra para fazer portos, para fazer tudo que a gente quer, recursos naturais. Não temos saída para 2 mares, nem um Mississippi, Missouri. Não temos essas coisas. Mas temos, cara, uma estrutura decente. O que falta? Instituição. Qual foram as instituições norte-americanas? Não foi simplesmente as instituições inglesas herdadas. Porque vários outros países herdaram instituições inglesas e a Índia está aí onde está hoje, coisas do gênero. Tá? Foi o fato de que, cara, teve um grupo de iluminados ali, que não aparece todo dia na história da humanidade, né? Você teve Hamilton, que criou as bases do tesouro. Você teve Washington, que lutou uma guerra que no começo era perdida, né, e venceu para os Estados Unidos. Você teve Franklin, que disse: eu não vou te dar uma democracia, eu vou te dar uma república. Você teve Madison, que sentou e negociou aquela Constituição. Você teve Adams, você teve gente, cara. Quando você pega aquele grupo ali de 10 pessoas, cara, aqueles caras chegaram de Marte, né? Eu não sei de onde é que aqueles caras vieram, né? Você teve no Reino Unido, por exemplo, que foi a instituição que foi herdada dos Estados Unidos, você teve a Revolução Gloriosa, você teve Magna Carta, você teve coisas que são instituições seculares. O Brasil precisa de instituições, o Brasil não tem instituições sólidas o suficiente, né? Eu acho que nas crises brasileiras, essas instituições têm se fortalecido. Gente, a gente tem um Banco Central extremamente decente, a gente tem um orçamento, uma estrutura orçamentária decente. Eu acho que tem se fortalecido. E eu acho que o pêndulo do mundo vai virar.
As pessoas ficam dizendo, o pêndulo do mundo para a direita vai beneficiar o Brasil. Eu acho que não é isso. Eu acho que o pêndulo do mundo na direção de uma consolidação fiscal, que vai ter que virar, porque isso é um problema global, eu acho que vai beneficiar o Brasil também. E a gente tem os controles direitinho para fazer isso acontecer. Então, longo prazo, eu acho o seguinte, eu tenho tido uma cruzada nesse sentido, tá? Que é o seguinte, você como investidor no Brasil, no longo prazo, perceba só duas coisas. Não tenta prever o futuro muito. Tenta entender o estrutural. Porque o Soros dizia o seguinte, o George Soros dizia, que é um dos maiores hedge fund managers da história, ele dizia, olha, o mercado é um prêmio por você entender a realidade antes de outras pessoas. Não é prever o futuro, é entender a realidade antes de outras pessoas. Você pode concordar com a realidade que eu estou te dizendo, você pode discordar. Eu estou te dando no melhor da minha honestidade intelectual, tá? O que eu digo de honestidade intelectual? É simplesmente que eu estudei. Eu não tenho visão partidária, eu não tenho visão de centro, direita, esquerda, ninguém paga o meu boleto, entendeu? Eu não defendo ninguém que não pague os meus boletos, como ninguém nunca pagou meus boletos desde 18 anos de idade, fora minha mãe e meu pai, entendeu? Eu não defendo ninguém. Eu simplesmente olho e digo a situação que está. Se você acredita nessa estrutura, faz o seguinte, começa a diversificar um pouco mais. Começa a diversificar, porque olha só, a única razão que a gente está tendo essa conversa aqui é porque quem paga tudo é o capitalismo. Tudo, tudo. Tudo. O teu tesouro 2025 a 2065, 2084. Só o capitalismo pode pagar isso. Tá? Só o capitalismo paga toda essa bonança pública. Então, você vai ter que acreditar no capitalismo. Se você acredita no capitalismo, vai em lugares do mundo, bote parte do seu dinheiro em lugares do mundo, onde existe, onde você acredita nas empresas, onde você acredita no capitalismo. Eu sempre digo isso. Coloque parte do seu dinheiro nos Estados Unidos. Ali existem, você vai dizer assim, o capitalismo ali é, tipo assim, flawed, não é de verdade. Não, tem áreas ali de capitalismo de verdade. Por exemplo, assim, NVIDIA. NVIDIA fez centenas de multimilionários. Isso acontece nos Estados Unidos. Centenas de multimilionários trabalham na NVIDIA. Isso não acontece em Ribeirão Preto, isso não acontece em Valência, isso não acontece em Düsseldorf. Então, diversifica, começa a diversificar e usa o investimento. Isso é um conselho que eu tenho dado para as pessoas. Usa o investimento, esse tempo que você está gastando aqui vendo esse podcast, que o podcast é uma coisa fantástica se você parar para pensar, né? O podcast, eu nunca pensei que existia um mercado para as pessoas ficarem 2 horas acumulando conhecimento. Eu nunca pensei. O podcast começou depois da pandemia. Sim. A pegar realmente a forma que ele tem hoje, né? Cara, existia um mercado, olha só coisa interessante, existia um mercado para você ficar 2 horas passando conhecimento para as outras pessoas em vídeo, e as pessoas são loucas para consumir isso. Uhum. Usa o investimento para você se tornar uma pessoa melhor antes de pensar que você vai ser mais inteligente que o mercado. Porque você se tornando uma pessoa melhor, você estudando mais, você se tornando uma pessoa mais culta, mais versada nos temas tanto do Brasil quanto do exterior, você vai ser um profissional melhor. E você não vai ganhar o 2065 ou 2084, você vai ganhar hoje. Tá? Com relação ao teu patrimônio que você quer para 2065, faz uma diversificação. Bota parte disso. Eu digo assim, o que é o 7% de juro real no Brasil? É a brincadeira que eu faço hoje em dia. O 7% de juro real no Brasil versus 2% nos Estados Unidos, esses 5% que você ganha, é o prêmio para que se der errado, pode dar errado aqui dentro, pode dar certo, pode dar errado. Se der errado, você poder virar um frentista no Texas sem patrimônio. Deu errado pra caramba, pode dar errado, tá? Pode dar errado. Você tem que sair do país. Cadê o patrimônio? O patrimônio ficou lá. Então, o que você faz? Bom, Estados Unidos é o melhor país que eu posso fazer, aqui eu não tenho capacitação, vou ser frentista no Texas. Não é um final de vida legal, né? Não parece, né? Com tudo que você estudou de investimento, não parece um final de vida legal. O rapaz aqui está até assustado com essa possibilidade. Calma, cara, calma, vai dar certo, calma. Já deixa dinheiro lá fora, já. E tem uma diversificação saudável para a tua vida. Até a diversificação sabe o que vai te causar? A diversificação vai fazer com que você aprenda mais sobre mercados diferentes, mais sobre realidades diferentes, vai te fazer melhor e talvez você tenha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o que você vai ter lá na frente, não porque você acertou movimentos de mercado, mas simplesmente você se tornou uma pessoa melhor investida. E grande parte do que eu faço hoje em dia, né, eu também estou naquela fase que eu tenho que pensar em algum legado na minha vida, né, é tentar educar as pessoas mais nesse sentido. Quando me perguntam o que vai acontecer semana que vem, eu não tenho ideia do que vai acontecer semana que vem. Mas eu tenho aqui algumas boas ideias de como é que você pode até trabalhar melhor, né? E se no mínimo for reduzir tua ansiedade, já é uma solução boa o suficiente, né? Vis-à-vis o problema de ansiedade que a gente vive na sociedade atual. Rui, aproveitando esse ponto da diversificação,
porque eu sou a favor de investir lá fora e tá aumentando o número de pessoas investindo lá fora, que tá cada vez mais fácil, né? Comparado com o passado, volta 10 anos no tempo, é um clique, terrível. Clique no Hoje em celular. dia é muito tranquilo. E na diversificação, além de exterior, obviamente, porque você falou, poxa, o brasileiro é um dos caras que mais concentra patrimônio no país, ou seja, ele tem um home bias, né, esse viés local muito forte. Então, é o que tem chamado a atenção dos investidores. Ano passado e no ano retrasado, o Bitcoin teve um desempenho muito bom, já estava chamando a atenção, mas o ouro também está com um desempenho muito interessante. Ah, sim. Eu lembro até que, quando eu falo de ouro em rede social, sempre tem muita crítica, porque ele não paga juros, não gera fluxo de caixa,